Fala galera, agora a gente vai fazer o segundo vídeo. Agora essa pessoa já virou seu cliente. Nós vamos falar do durante, o período que essa pessoa, ou seja, que o cliente fica dentro da sua academia. Beleza? Então o período de durante, vamos seguir o raciocínio. Esse período de durante, a primeira coisa, ou seja, a primeira pergunta, o primeiro item é transformação. O que é transformação para a academia? É o resultado. De 0 a 10, quanto você está satisfeito com o processo que o seu cliente passa dentro da sua academia e realmente tem a transformação? Realmente ele consegue atingir os resultados. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho estúdio de Pilates dentro das minhas unidades. E a fidelização dos estúdios de Pilates é muito alta. Por quê? Porque existe uma mensuração da transformação. Existe um processo na sua academia que mostra a evolução do cliente. Ou seja, não existe nada mais motivador para alguém do que mostrar a evolução. Então pense nisso, de 0 a 10, quanto você está satisfeito com os processos da academia que mostram a evolução do cliente? Como que isso existe? Isso não existe? Se não existe, é 0. Se existe e funciona bem, isso é 10. Vamos lá? Vamos colocar uma nota aqui, seguindo o mesmo conceito, a mesma ideia do nosso primeiro vídeo lá, que é a área do antes. Transformação, mais ou menos, acompanha, mas não tem um checkpoint distinto e com clareza para mostrar para o cliente essa evolução. Então vamos colocar uma nota 5. Beleza? Qual o segundo item, ou seja, o segundo momento que tem dessa parte de durante? Qual que é o segundo? Percepção. Qual é a percepção que o cliente tem da sua academia? Como que ele percebe a entrega do seu serviço? Como ele percebe a energia do seu time? Qual é a percepção que o cliente tem da sua academia? Você tem o costume de ouvir o cliente? Você cria pesquisas? Você roda 1 ou 2 vezes por ano uma pesquisa de satisfação? Então é o seguinte, você tem algum processo dentro da sua academia que te ajuda a entender qual que é a percepção do seu cliente com a sua academia? Como que ele fala de você? Como ele fala da sua empresa? Ok? De 0 a 10. André, eu não tenho nenhum processo. André, eu tenho sim. Eu tenho o hábito de tomar café com alguns clientes. Tem uma academia que faz um negócio muito legal que é, acho que é dia do presidente ou dia do boss. Então eles pegam os alunos mais antigos, os veteranos, fazem um café, uma confraternização e o empresário fica com os clientes ouvindo e entendendo a percepção do cliente, as suas necessidades, e ele propõe novas soluções. Isso ajuda até na inovação da academia. Ou seja, é um processo, da forma dele, mas é um processo. E aí, de 0 a 10, como você está satisfeito? Tem um baita processo? Conhece a percepção do cliente com a sua academia? Nota 8. Ok? O terceiro ponto, inspirar. O quanto a sua academia inspira seu cliente. Ou seja, o quanto o seu cliente é feliz e satisfeito e veste a camisa da sua academia. Ele tem orgulho de fazer parte da sua academia. O seu time inspira, ele inspira as pessoas que frequentam a sua academia. De 0 a 10, você tem algum processo de incentivo, de engajamento com o cliente para gerar essa inspiração, da pessoa ter prazer de fazer parte dela? Bom, se você não tem nenhum processo, ou se você tem poucos processos, qual a nota que você pode dar? De 0 a 10. Inspirar. Vou colocar 5. Ok? Coloquei uma nota 5 aqui. E aí você coloca a sua nota. O quanto que a sua academia inspira as pessoas que frequentam. E aqui, nós vamos retornar com o mesmo item do antes, que é o importar-se. Ele é o quarto item aqui. Por quê?
Muitas academias acreditam que depois que o cliente, ou seja, que o antes, a pessoa que não era seu cliente, se tornou cliente, depois que fechou o plano, acabou. E não é verdade. Qual é o seu contato permanente com o cliente depois que ele se matriculou? Você realmente se importa com que ele utilize da melhor forma os seus serviços? Você realmente se importa com que ele atinja os seus resultados? O seu time tem processo para que isso aconteça? Então, de 0 a 10, quanto você realmente se importa com a transformação do seu cliente? De 0 a 10, vamos colocar, você tem um processo muito forte de pós-venda, tá? Vou colocar 9. Sensacional. E por último, o último item aqui do durante é a automatização. Ah, André, automatização da parte de vendas. Não estou falando agora só de contato e resposta para o cliente durante todo o processo. Claro, todas as necessidades que um cliente ativo tem, seus consultores de venda têm que criar uma solução rápida, sem dúvida nenhuma. Mas eu não estou falando só disso. Eu vou dar um exemplo de uma grande academia que eu trabalhei e trabalho como consultor. Eles tinham uma resistência enorme para automatizar a ficha de musculação. Era o hábito de usar a fichinha de papel. E nós estamos falando de uma academia com muitos e muitos alunos. A gestão da ficha de papel é um desafio para academias pequenas. Imagina para academias com mais de 2.000 alunos. E veio a pandemia. E foi um ótimo momento para a transformação dessa área de automatizar os treinos, ter um melhor controle, fazer com que o cliente tenha o costume de atualizar o treino e manter sempre a motivação, sempre é bom novos desafios, e isso te ajuda um software. E o professor bem informado de como utilizar essa melhor ferramenta. E no último treinamento, a minha pergunta foi: e aí, vocês voltariam para a ficha de papel? Todos falaram assim: nem pensar. Existe uma resistência de mudança, mas para você, se você ainda está nessa fase, e estou dando só um exemplo, tá, da musculação, mas existem várias outras formas para você automatizar, para você utilizar a tecnologia para melhorar a experiência do cliente dentro da sua academia, no período que ele está como cliente ativo. Vamos falar, se você tem esse processo muito bem feito, vou colocar uma nota 9. Beleza? O que a gente fez da última vez? Eu fiz de cabeça, errei um 0,3, mas agora trouxe a calculadora. Bora lá! 5, ó. 8, a gente tem 28, tem 18 aqui, com 18, 36. Aí é fácil, né? 36 dividido por 5, quanto dá pra gente aí? Dividido por 5, 7,2. Então essa meta aqui, ó, 7,2. Olha que interessante. Na minha percepção, nessa matriz que nós estamos fazendo, o período durante do cliente, ou seja, enquanto ele é cliente, tem uma percepção melhor do que antes. Então aqui já estou tendo clareza que eu preciso de colocar mais energia nos meus processos de captação de cliente. E aí eu vou pensar ponto a ponto na atração, na educação, se eu realmente me importo, se realmente eu me envolvo e se eu tenho algum processo de automatização para ajudar isso. Beleza? Esse é o período durante. Fique de olho, logo mais o terceiro e último vídeo para essa matriz e você tomar as melhores decisões e ter os melhores resultados da sua academia. Grande abraço, até mais!